Olá, meus amores! Um lindo, apaixonante e extraordinário dia para todos nós, não é? Meu nome é Betânia Catão e eu ajudo você a colocar a sua energia a favor da vida e disponibilizo ao máximo os meus potenciais a favor da causa humana, tá bom? Nesse sentido, hoje eu vim falar para vocês acerca de uma questão que eu fui solicitada, na verdade, por uma de minhas amigas, né? Ela falou assim: Betânia, fala um pouquinho sobre relacionamento, eu tô com tanto problema e eu queria te ouvir falar alguma coisa. E aí eu pensei um pouquinho e falei para ela: ok, vamos chamá-la de Beth, tá bom? Ok, Beth, eu vou então falar um pouco, tá certo? Para você ouvir, quem sabe também pode ajudar outras pessoas, não é isso? E não estava no meu script falar agora, nesse momento, mas depois eu fiquei pensando, poxa vida, eu estou aqui por conta de um relacionamento, não é isso? Nós todos, né? Então, relacionamento é vida, né? E nesse sentido, eu vou falar um pouquinho para vocês hoje, baseada na obra de Bert Hellinger, tá bom? Bert Hellinger é o pai das constelações familiares, tá? E, na verdade, é uma tecnologia muito bacana que liberta muito a gente, né? Aquele que está por trás da doença, porque, na verdade, a gente pensa que o problema é a doença, ou então o problema é o relacionamento, e na verdade o problema não é o problema. O problema é o que está por trás do problema, que normalmente é um desequilíbrio sistêmico. Mas isso é um assunto longo e nós vamos paulatinamente, a gente vai fazendo aquisição de alguns conhecimentos neste sentido, tá bom? Então, Bert Hellinger, essa é uma das obras dele, ele tem inúmeras obras, né? E essa é a autobiografia dele. Eu super recomendo, é muito bom. E as ciências Hellinger, elas tratam exatamente sobre vida, né? É a ciência da vida, é a ciência dos relacionamentos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar, deixa eu colocar aqui, pra gente melhorar o nosso acesso. E vamos direitinho para o assunto da minha amiga Beth, né? Na verdade, não é só a Beth, mas vamos falar sobre o sistema da Beth e também o sistema do atual marido dela, né? Pai do filho dela. Vamos chamá-lo ficticiamente de Zeca, tá bom? Então, esse é o sistema familiar da minha amiga Beth. Esse é o pai da Beth e essa é a mãe da Beth, tá bom? E vamos colocar aqui na frente a minha amiga Beth, tá? Então, esse é o sistema familiar da Beth, tá? E aí, a Beth conheceu o Zeca, tá bom? Eles se conheceram e se namoraram, obviamente. E vamos colocar também a família, né, o sistema completo da família de Zeca. Então, esse é o pai de Zeca e essa é a mãe de Zeca. Então, o que ocorre? Ocorre que aqui nós temos
dois sistemas familiares, não é isso? O sistema da minha amiga Beth e o sistema do marido dela, o Zeca, tá? Então, o que aconteceu? Eles cresceram, nasceram, cresceram, se desenvolveram e deixaram de olhar para o papai e para a mamãe, né? Como todos nós fazemos, eles deixaram de olhar para o papai e para a mamãe e foram olhar para a vida, né? Então saíram do sistema, foram para a igreja, foram para um barzinho, para algum lugar onde se conheceram, né? E aí, vamos dizer que foram para a igreja. Na igreja, eles se conheceram e eles se conectaram, olho no olho. Se apaixonaram. Uau! A Beth se apaixonou pelo Zeca e o Zeca também se apaixonou pela Beth. E aí eles se aproximaram, eles se conheceram mais e eles tiveram intimidade afetiva, sexual. E desse lindo relacionamento, desse lindo amor, dessa linda paixão, nasce o Arthur, né? Vamos chamar ele de Arthur, o filho deles dois. Então nasceu o Arthur. E aí o que ocorre? Com o nascimento de Arthur, a Beth e o Zeca, eles deixaram de ser um casal. Não é que eles deixaram de ser um casal, mas eles se amplificaram. Eles passaram além. Eles amplificaram e foram além de ser apenas um casal. E hoje eles formaram o quê? Uma família. Então hoje, vamos colocar aqui o ciclozinho para representar a família da Beth, minha amiga, e do Zeca. E o Arthur, que acabou de nascer. E aí o que ocorre? Nasceu o Arthur, né? E eles não têm uma casa para morar, né? Eles ainda não estão estabilizados, não, são novinhos, 19 anos de idade, 19, 20 anos de idade aproximadamente. E aí o que foi que eles juntos decidiram? Eles decidiram que iriam morar na casa do Zeca, né? E foram. Então, eles agora moram na casa do Zeca. E o que ocorre? Claro que aqui nesse sistema também pode ter outros irmãos, eu nem sei se tem, mas deve ter. Na casa da minha amiga Beth tem uma irmã. E na casa do Zeca também pode ter alguns outros irmãos do Zeca. Eu não sei se tem, mas possivelmente sim. Então vamos imaginar que tem. E eles vieram morar nesse sistema familiar, que é o sistema do Zeca. Então, quando eles chegam, são bem recebidos, bem receptivos, né? Tem um filhinho e eles próprios agora são um novo sistema familiar. Então, vocês percebam que é um sistema familiar recém-criado, recém-surgido, dentro de um sistema maior, que é o sistema do Zeca, né? Então, dentro desse sistema familiar do Zeca, é importante eles dois saberem que eles estão submetidos a esse sistema. O que significa isso, submetido? Eles precisam compreender que esse grande sistema, que já é o sistema familiar do Zeca, eles possuem o pai e a mãe do Zeca, que chegaram primeiro nesse sistema, né? Então eles são os líderes desse sistema. Eles têm precedência porque eles chegaram primeiro.
E se eles chegaram primeiro, eles precisam ser respeitados em absolutamente tudo, inclusive pelo próprio Zeca, o filho, né? Eles não podem jamais, o Zeca não pode jamais querer ser pai do pai, o pai da mãe, né? Porque hoje é um pai de família, né? Absolutamente. Eles precisam estar aqui submetidos a esse sistema maior, que é o sistema do Zeca. E esse relacionamento, dentro desse sistema, poderia dar super certo se eles dois tivessem amadurecimento para saber respeitar a ordem, né? E aí, novamente, eu vou mostrar o Hellig para vocês, porque o Bert Hellig, ele fez uma obra muito importante. Na verdade, ele estudou mais de 40 anos. Ele é um padre, ele morreu ano passado. Ele foi padre, foi filósofo e um grande estudioso, né? Das ciências das relações. E ele passou 15 anos numa tribo indígena, onde ele conseguiu captar muitas coisas nessa tribo, a tribo Zulu. E ele mapeou 3 leis, né? E deixou aí pra gente essas 3 leis. Essas 3 leis que o Bert mapeou é a lei do pertencimento, né? O que é que essa lei nos diz? A lei do pertencimento. Tudo ou todos que um dia pertenceram, que um dia fizeram parte, possuem o direito de pertencer. Eu vou repetir. Tudo e todos que um dia fizeram parte possuem o direito de pertencer. Então, é por isso que nas religiões se dizem que a família é sagrada. Porque uma vez constituída uma família, ela se perpetuará para sempre, né? Mesmo que a minha amiga Beth não esteja mais sendo entendida e nem atendida nas suas reais necessidades, como era no início, não é? No início do namoro, no início do relacionamento, tudo é uma mágica, não é? E aí, hoje em dia, é possível que a Beth, ela esteja acumulando muitos passivos emocionais, né? Então, vamos dizer que isso aqui é um passivo emocional da Beth, né? A Beth, o Zeca chegou, a Beth pediu alguma coisa para ele, foi se comunicar com ele e ele não deu importância para a Beth. Vamos supor que aconteceu isso e isso gerou um passivo emocional na minha amiga Beth, né? Então, ela, por essa atitude, por essa suposta atitude do Zeca, ela imagina que o Zeca não dá mais importância para ela, não dá mais aquela atenção que dava antes. E aí ficou com um desgosto. Então, esse passivo, ele se chama desgosto, tá bom? E aí, passaram-se os dias e a Beth acumulou um novo passivo emocional. Ela pediu algo para o Beto e o Beto falou para ela que não podia dar. Ou seja, a necessidade dela não foi entendida e nem atendida. E aí a Beth ficou desgostosa, achou que estava sendo rejeitada, mas tudo isso são as percepções da Beth, tá? Eu não estou afirmando que o Zeca fez isso com a Beth. Eu estou falando que ele supostamente pode ter falado alguma coisa para ela que a desagradou. Então, a forma como ela recebeu, aí a gente volta para o ensinamento do vídeo anterior, né? Então, a Beth recebeu essas palavras do Zeca de forma neutra, né? Mas aí o nível de consciente da Beth interpretou, distorceu, generalizou, e aí a própria Beth formulou esse sentimento dentro dela, né? Um sentimento primeiro de mágoa, depois um sentimento de que estava sendo rejeitada, né? E aí vem um outro passivo emocional. E vocês reparem que vai empilhando, não é?
vai empilhando, vai enchendo de passivos emocionais. E aí a Beth também sentiu raiva. E nesse momento que a Beth sentiu raiva, a Beth estava na mente, né? Ela não lembrou de vir para o corpo, de silenciar, né? Porque o silêncio é muito importante. Respirar é muito importante. E fazer aquela metodologia que a gente já está acostumado a fazer. E aí a Beth agiu pelo que estava na mente dela. E a Beth resolveu que iria voltar para o sistema de origem dela. Ou seja, largar o Beto, né? Ia pegar o filho e iria para o sistema de origem dela. E aí? O que falar para a Beth numa situação dessas, não é? Primeiro que a Beth realmente precisa, para tomar uma decisão dessas, ela precisa estar muito certa do que quer. Porque ela já tem a consciência, depois do que nós estudamos, que a família, ela jamais se desfaz. Ela se perpetuará para sempre, não é? O que pode se desfazer aqui é um casal. O Zeca pode ficar aqui e a Beth pode realmente regressar ao sistema de origem dela, com o filhinho dela. E o Zeca ficou aqui também no seu sistema de origem. Então, ambos, Beto já estava no seu sistema de origem e a Beth, Zeca, aliás, e a Beth retornou para o seu sistema de origem. Então, o que é preciso a Beth compreender aqui para criar esse filhinho dela? Primeiro, não é preciso desfazer nada disso. Eu estou dando só um exemplo. A Beth, na verdade, ela não se descasou ainda. Ela continua casada, continua em família, com os filhinhos dela, mas com todos esses passivos emocionais, né? Então, isso está prejudicando muito a Beth, esses passivos emocionais. Tem como a gente dissolver? Claro que tem, né? E é importante a Beth, nesse momento, procurar justamente ajuda. Ela me procurou e eu estou ajudando de alguma forma. Não é uma sessão terapêutica, vamos dizer assim, mas é uma forma também de ajudar a Beth para ela ir criando o quê? Consciência. Então aqui, ela não vai poder sair desse casamento com o Zeca brigada com o Zeca. Ela precisa sair, né? Não como uma criança mimada, né? Não como vítima. Porque Zeca fez isso, Zeca fez aquilo, enfim, como a vítima ou como a agressora, né? Ou Zeca também como agressor. Não. Eles precisam sair dos papéis e precisam os dois olharem um para o outro como adultos, não é? E se entenderem e perceber que o filho dos dois, o filho, se a Beth fala, a Beth sempre fala isso, é meu filho, eu e meu filho, Arthur, né? E muitas vezes o Zeca também, meu filho. Não, já está havendo o quê? Uma exclusão. Oportunamente a gente vai falar das exclusões também, de acordo com as ciências Helligs. Então está havendo uma exclusão. E toda exclusão, o Bert Hellig diz, gera compensação. Então vão ter problemas depois por conta dessa exclusão. O filho sempre precisa ser chamado de nosso, porque ele é nosso, ele é dos dois. Então se é dos dois, se é de ambos, precisa realmente, né? Precisamos usar a estrutura de linguagem correta. Não é meu filho, não é seu filho, mas é nosso filho. Então o filho deles dois tem 50% da Beth e tem 50% do Zeca. Por isso que é nosso filho, né? Então, a Beth precisa sair amiga do Zeca. Essa é a compreensão, tá bom? Precisam dar um jeito de dissolver todos esses passivos emocionais. E como é que dissolve os passivos emocionais? Os passivos emocionais se dissolvem quando a gente faz uso
do conhecimento, dos 3 filtros da mente e também dos 3 papéis. Quando a gente lembra que existe 3 filtros distorcendo, omitindo e generalizando o tempo todo, e que eu posso estar em um dos papéis, ou de vítima, ou de agressora, não é? Ou de vilã, ou vilão, então, que é a agressora, né? Qual é o outro papel? Enfim, são os 3 papéis que eu já falei para vocês. Então, eles precisam aprender a identificar os filtros e a identificar os papéis. Isso faz com que esses passivos emocionais, eles se dissipem. E a Beth entenda que eles podem não ser mais um casal, mas para sempre eles serão uma família, certo? Então o Beto, ele foi o primeiro, ele é o primeiro marido da Beth, ou o primeiro homem da Beth, entendeu? O pai do filho. Então quem quer que chegue depois na vida da Beth vai precisar compreender, mas principalmente a Beth vai entender que precisa colocar sempre o Zeca dentro do seu coração e amá-lo como o seu primeiro homem, como o pai do seu filho, tá bom? Então tem muito mais coisas pra gente aprender, mas aí acredito que por hoje é suficiente. Em breve a gente volta com mais ensinamentos, tá bom? Um beijo no coração, que Deus nos abençoe a ter o que? Discernimento. A parar de estar classificando, isso é certo, isso é errado, mas ver o que faz sentido para mim, né? Isso é ter discernimento. Um beijo. Amo você.